Salve, salve, alunos! Retornamos agora para poder fazer aquela revisão da aula agora há pouco que foi mencionada para vocês. A civilização egípcia, e aí nós entramos na escrita, na economia. Então, segue comigo na tela, olha aí, a escrita e economia egípcia. Bom, durante a aula, eu falei sobre a escrita, que a original, tudo começa com a escrita hieróglifa, que acaba tendo uma derivação para a demótica e a hieráutica, né? Vejam, a escrita egípcia era usada para fins sacro e cotidiano, ou seja, para fins religiosos e para o dia a dia. Existiam 3 tipos de escrita do Antigo Egito. A hieróglifa, que vai ser a primeira, dela eu tenho aqui uma junção, um direcionamento para o hierático e também para o demótico, certo? A civilização egípcia, ela passou a ter mais contato com a cultura grega e também romana. Olha aí, aluno. É isso mesmo, professor? Ou seja, vai acabar pegando parte da cultura grega e parte da cultura romana e vai se submeter. Ou seja, vai extrair aquilo que é benéfico, certo? E os hieróglifos? A escrita, ela tinha um papel monumental e religioso, tá certo? Enfeitava túmulos, as lápides e paredes do palácio. E eu expliquei isso na minha aula, né? Quando você chegava naquelas câmaras mortuárias, de cima e embaixo, todo escrito, nossa, era um painel muito bonito. Mas ali, na verdade, era toda a vida do faraó que estava sendo escrito em símbolos. Os sacerdotes, por exemplo, a realeza, o alto cargo e escriba conheciam muito bem a arte de ler e de escrever. De quem? A arte de ler e escrever, os hieróglifos, chamados de cidades sagrados. Tá bom? Antes de 3000 a.C., já se usava hieróglifos como a escrita no Egito. Ou seja, essa escrita ela vai ser uma dos registros mais antigos da história da civilização. Além, claro, de contar dos mesopotâmicos, né, senhores? Tá bom? Na sequência, olha lá. Professor, e os escravos? A base da sociedade também do mundo egípcio eram os escravos, foram os escravos. Existia a escravidão no Egito, geralmente eram obtidos por guerra. E eu expliquei isso na minha aula. Observe que na imagem, aqui eu tenho os escravos trabalhando, arrastando uma escultura enorme. Isso vai enfeitar a frente ou o interior de algum palácio. A escravidão sempre foi insuficiente para suprir a mão de obra necessária para as colheitas e realizações de obras públicas. Sempre foi insuficiente. Mas isso não quer dizer que a vida dos egípcios era guerrear, conquistar novos escravos para construir novos templos. Não era isso, tá? E por último, nós vimos sobre a economia egípcia. Eles cultivavam o algodão, lembram? O algodão, o milho, o trigo, a cevada, o gergelim, legumes e frutas, e principalmente as oliveiras. O trabalho de campo era realizado com auxílio de arado, puxado por um animal, por boi. Às margens do rio Nilo, os camponeses faziam pomares, como hortas, produziam ali as favas, as lentilhas, grão de bico e principalmente pepino. Aluno, isso aí foi a nossa revisão. Vou deixar vocês agora para poder fazer aquelas atividades e daqui a pouquinho eu estarei de volta para poder fazer a correção. Tá certo? Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Estamos de volta para poder fazer a correção da atividade.
Eu sei que você, que prestou atenção na aula, que fez as anotações, né, que se interessou mais ainda pelo assunto dos egípcios, vai saber responder isso aí, ó, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tá bom? Então, vejamos o que fala aí a primeira pergunta. Ela vem trazendo o seguinte: a escrita egípcia era usada para fins sacro, não é isso? E cotidiano. Existindo, portanto, 3 tipos de escrita no Egito Antigo. 3 tipos. E eu expliquei aqui na aula, quando eu falo que uma acabou derivando mais 2. De que nós estamos falando? Letra A: hieróglifos, hieráltico e demótico. Ou, letra B: hieróglifos, hierático e demanche. Letra C: hieróglifos, hieróglifusos, hierático e demótico. Ou, letra D: hieróglifos, hierático e demótico. Ou, letra E: hieróglifos, cuneiforme e demótico. Agora sim eu quero ver você, aluno. Eu acho que vocês perceberam que a resposta para essa questão, vem para mim, você que já está com o material aí, vocês irão perceber que a resposta está em duplicidade. Ou seja, ela foi colocada 2 vezes. Tá certo? Confere comigo no quadro. A resposta não correta é essa daqui. Só que a letra A também é a mesma resposta. Tá? Mas aí é bom que expliquei para vocês. Professor, isso poderá acontecer em um concurso, em uma prova do Enem? Sim, sem sombra de dúvida. Só que quando isso acontece, você não perde a pontuação, você ganha. Todos irão ganhar. Independente de quem acertou ou de quem errou, todos irão ganhar. Tá bom? Porque se o cara marcou letra A, mas o gabarito fala que é letra D, mas a letra A é igual a letra D. Então, não tem... Vai dizer qual é que é a diferença aí? O espaçamento? Não. Confere comigo aí. Confere comigo. Tudo está idêntico. O H, o I, ó, dos dois, o H, o I, o O, todas as letras idênticas. Todas. Não tem nada diferente. Então, é uma resposta duplicada. Tá bom? Acontece? Acontece. Mas quando isso acontecer, nós chamamos de recursos. Você pode entrar com recurso e vai ficar valendo tanto a letra A como a letra D. Ou letra C, letra E, tanto faz. Mas isso acontece em concurso. Isso é normal. Não deveria. Mas a pessoa que elabora as questões e que vai imprimir, então, acaba passando por vários revisores. A ideia é não ter a falha. Mas se acontecer, já tem a solução para resolver o problema. Fechou? Próxima questão. No quadro, eu tenho. No ano 3000 a.C., já usava-se como escrita para registros mais antigos da história da civilização. Esse tipo de escrita tem um papel monumental e religioso. Olha só, essa escrita enfeitava túmulos, lápides e paredes de palácio. Aluno, nós estamos falando de quem e de que? Letra A, do hierático. Letra B, hieróglifos. Letra C, desmanche.
Letra D, demótico. E letra E, do cuneiforme. Presta atenção, presta atenção. Novamente, poderia haver até uma argumentação aqui nessa resposta. Mas eu vou explicar o porquê que poderia. Olha aí o verbo, né? No futuro, poderia. Veja só, resposta correta para essa questão é a letra hieróglifos. Mas, professor, vem comigo. Professor, não, vem comigo. Professor, o senhor falou que o demótico e o hierático vieram do hieróglifo. Sim, eles são derivados do hieróglifo. Mas a pintura, a leitura que se fazia, a principal seria os hieróglifos. Tanto é que se você buscar na explicação na aula, vocês verão isso, tá? Mas é assim, é quando o aluno ele presta atenção e de repente ele leva, para aí, ele falou sobre isso, que é a mesma coisa. Não, não é. Preste atenção no material que foi mandado para vocês, na explicação que eu acabei de passar, aí vocês terão as suas conclusões. Tá bom? Tranquilo? Então, há 3.000 anos atrás, já utilizava para poder enfeitar os túmulos. Tanto é que eu dei exemplos. Quando você chegava nas salas mortuárias, de cima e embaixo, todas aquelas inscrições, e especialistas adentravam naquele local e faziam toda uma leitura. Quando não, passavam um laser, um raio-x gigantesco para poder pegar tudo aquilo, né? Ou então faria parte por parte para poder não perder nada. Fechou? Próxima, olha só. Na próxima questão, eu tenho aí a número 3. Diz o seguinte: ela foi descoberta em 1799, numa expedição militar do então general Napoleão Bonaparte, né? Mais tarde, ela foi capturada pelos ingleses, sendo um bloco de granito negro, medindo aí 118 centímetros de altura, por 77 centímetros de largura e 30 centímetros de espessura. Aluno, nós estamos falando sobre quem ou sobre o quê? A pedra do Pai Titi? B, a pedra furada? C, pedra santa? D, da pedra de marfim? Ou, letra E, a pedra de Roseta? Nossa, para quem assistiu a aula, jamais irá perder essa questão. Lembra que eu expliquei isso durante a aula, o conteúdo. Eu passei para vocês, né? Que ela foi descoberta no ano de 1799, numa expedição militar do então general Napoleão Bonaparte, isso francês. Mais tarde ela vai ser capturada pelos ingleses, nesse conflito da guerra, a famosa Guerra de 100 anos, né? Entre ingleses e franceses. Esse material era um bloco de granito negro, que media aí 1 metro, quase 1,20 m, né? Centímetros de altura, por 77 centímetros de largura e 30 centímetros de espessura. A quem a pergunta está se referindo? Letra A famosa pedra do Pai Titi, a famosa pedra furada, a famosa pedra santa, olha aí, a famosa pedra de marfim, ou, por último, a famosa pedra de Roseta. Um desses camaradas aí é a resposta. Vamos lá para então? No quadro, olha lá. A resposta correta vai ser a letra isso, a letra E. A pedra de Roseta. Inclusive, na aula, eu mostrei para vocês que ela estava protegida dentro de uma caixa de vidro. E ali um técnico dando manutenção da mesma. Então,
ela acaba se tornando um grande símbolo para a humanidade e para os egípcios. Porque ali é um objeto datado de milhares de anos atrás e por ter uma significância altíssima para eles. Um valor histórico altíssimo. Tá bom? Questão do Enem. Agora sim. Essa aqui, ela vem bem punk, né? Diz o seguinte. O império teocrático, baseado na agricultura, na arregimentação de camponeses para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio. Viu aí? Esta frase se refere a que ou a quem? Letra A. Está se referindo aos fenícios e à importância do rio Tigre? Faz sentido? Letra B. Está se referindo aos hititas e à importância do rio Eufrates? Né? Letra C. Está se referindo aos sumérios e à importância do rio Jordão? Ou letra D, está se referindo aos cretenses e à importância do mar Egeu? Aí é mar, tá bom, gente? Letra E, está se referindo sobre os egípcios e a importância do rio Nilo. Então, Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo são rios. Egeu é o mar. Que foi justamente no mar Egeu que se deu o dilúvio, que para a ciência nós chamamos de a última Pangea. É o último derretimento polar, das massas polares. Bom, o Império Teocrático, baseado na agricultura, na arregimentação de camponeses para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio. Senhores, não é notícia fraudulenta, não é mentira, que todos vocês conhecem. Esse é um assunto que caiu para vocês, vocês aprenderam lá na 5ª série. E já sabem do que se trata. Eu creio que o que entrou para vocês aí, novo, aqui na cachola, na mente, é a ideia de novos rios. A nomenclatura de novos rios, como o Tigres, Eufrates, o mar Egeu, o Jordão, o Amarelo, o Ron, que é lá da China, e vários outros, né? Rio Madeira você já conhece, não é isso? Então, a resposta para essa questão é a letra A. Olha lá, egípcios. É o que todos vocês conheceram, né? Próxima questão diz o seguinte. Cite ou mencione alguns produtos cultivados pelos egípcios. E esses produtos nós falamos aqui na nossa aula. Para vocês, inclusive dentro da economia, dentro da agricultura, né? A forma de sobrevivência desse povo. Com o que eles acabavam contando? O que eles plantavam? O que eles colhiam? Já sabe? Resposta, então, para essa questão, na tela. Algodão, linho, trigo, cevada, gergelim, legumes e frutas e tantos outros. Tá bom? Galera, essa foi a nossa aula sobre o Egito. Nós ainda temos outra aula do Egito lá na frente. Se não me falha a memória, é a parte 3. Quando nós iremos falar sobre as divindades egípcias, os deuses egípcios. Tá bom? Já falamos sobre... Ainda tem, eu acho que uma também, falando sobre a mumificação. Aí é quando vocês vão ficar... né? Tá bom? Eu fico por aqui e eu espero vocês até a minha próxima aula. Tchau, tchau.